chamo Igor Serra Pereira, sou Head de Infraestrutura de TI e Cibersegurança da Amage. A Amage é uma empresa do agronegócio brasileira, é uma multinacional, ela tem grande parte da operação no Brasil, porém a gente atua em outros países como Suíça, Holanda, Noruega, Argentina, Paraguai, China, Estados Unidos, Singapura. Nosso ramo é o agronegócio, né, em toda a cadeia produtiva, soja, milho e algodão. E hoje eu lidero um time de tecnologia dentro da companhia. Então, quando eu comecei lá na Amage, a gente estava passando por um momento de transformação dentro do departamento de TI, a gente estava organizando o time de tecnologia da informação para acompanhar o crescimento da empresa. A gente falava muito na época de Agile, Scrum e etc. Segurança ainda não era um tema forte naquela época, né? Se tornou forte ali a partir de 2020, mais forte ainda a partir de 2022, com a pandemia. A nossa relação com a Menenidini começou em 2019, também com a minha chegada lá um pouquinho depois, a gente passando por um processo de auditoria e a gente tinha muita dificuldade de mandar os relatórios que a auditoria pedia. Nós não tínhamos soluções assim que facilitavam isso para a gente. Então, na época, a gente começou a buscar essa solução no mercado. Foi pesquisando ali no Google que a gente conseguiu encontrar a Menenidini. Começamos ali com o Audit Plus, que a gente tinha muita dificuldade de tirar relatórios de usuários ativos. Usuários foram desligados, usuários estão ativos, né? Políticas de senha, GPOs, essas coisas. E o Audit Plus a gente fez a primeira aquisição lá em 2019. Para esse fim. A partir dali a gente foi conhecendo mais a solução e vendo que ela conseguiria ajudar a gente em outras coisas também, e a gente foi expandindo o uso dentro da empresa. Começamos ali comprando um domínio só, depois a gente foi colocando em mais tenants. Hoje o que a gente usa na Amage é o Audit Plus ainda. Nós temos a parte do Data Protection Security também, o SharePoint Manager também, que é uma solução que a gente contratou agora recentemente. Com o crescimento do armazenamento em nuvem, a gente migrou muito servidor, né, muito file server de filial que a Amage tem para SharePoint, e isso aumentou o volume e a gente precisava ter uma solução que gerenciasse, que nos mostrasse o que estava armazenado ali. A gente já tinha tido uma experiência também com a parte de file server do Audit Plus, que ajudou a gente a identificar arquivos duplicados, arquivos que muito tempo não eram usados no ambiente. Isso fez com que a gente sanitizasse, né? Então saímos ali de um volume de 28 terabytes de um servidor de arquivos da matriz para 12 terabytes, assim, sanitizando esse ambiente por conta dos relatórios que o Audit Plus lá no módulo de File Server trazia para a gente. Então aí tem outras coisas. Nossa equipe de segurança ela utiliza ali para fazer, por exemplo, qualquer monitoramento de atividade suspeita dentro do servidor de arquivos. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, isso pode ser um ransomware. Então isso aí gera um alerta junto com o SOC, isso aí vai para o time de segurança investiga o que está acontecendo. E é isso, essas são as que estão hoje lá implementadas, tá? Agora, recentemente, a gente teve um incidente, não foi um incidente de segurança, foi um incidente de operações mesmo de TI. Nós tivemos uma falha de energia, e fazendo um trocadilho aqui, é igual queda de avião, né? Muita coisa foi acontecendo, muitas falhas foram acontecendo, né? Nós temos um data center hoje ainda on-premise, que ele é um data center, é uma sala cofre, ele tem redes de energia, 2 redes de energia isoladas, com grupo de no-breaks isolados, um grupo gerador para conter também a falta de energia da concessionária. Num sábado aconteceu uma falha na rede elétrica, a gente ficou sem energia e o grupo gerador falhou também na hora de subir. Então os no-breaks que estavam segurando todo o data center também descarregaram as baterias ali na sua autonomia e o data center desligou. Nesse desligamento, o nosso servidor de arquivos, que roda em cima de um cluster de hiperconvergência, ele desligou abruptamente e a gente perdeu alguns discos desse cluster. E foi justamente os discos onde a gente tinha todo o nosso file server armazenado. Então a gente levou aproximadamente ali 3 a 4 dias para restaurar o nosso ambiente de file server, por conta do tamanho do volume, 28 terabytes de armazenamento. E ali a gente percebeu que não dava mais para a gente ficar armazenando aquela quantidade, né? A gente nunca arquivava, nunca tirava do file server arquivos antigos. Ia só armazenando e aquilo só ia crescendo. E isso aí onerando backup levava muito tempo para fazer. E aí a gente precisava olhar para esse ambiente e falar, olha, a gente precisa entender o que está armazenado aqui dentro. E a gente não tinha nenhuma solução. Então a gente foi atrás de uma solução, que é a parte do File Server e o Data Protection. Começou com o File Server, onde a gente configurou lá os agentes dentro do File Server e a gente conseguiu ter uma visão da volumetria, qual era a área que estava mais armazenando, quais eram os arquivos mais antigos. Isso aí gerou um plano de ação, a gente conseguiu reduzir
esse volume de armazenamento lá de dentro, a gente conseguiu segmentar esse file server, diminuir o tempo de backup dos arquivos e isso foi o que gerou efetividade para a gente. 3 semanas atrás, agora, a gente estava passando por um processo de auditoria de cibersegurança, uma auditoria interna, mas feita pela Ernst Young, onde também a gente precisava apresentar alguns relatórios de efetividade do processo de desativação de usuário quando um colaborador é desligado, por exemplo. E, mais uma vez, o Audit Plus, lá com os relatórios que ele tinha lá dentro, né, ele conseguiu trazer para a gente toda a informação que os auditores precisavam para comprovar. Qual era o desafio aí? A gente precisava fazer isso do ano de 2023. Então, assim, a gente consegue fazer isso para o ano 2024, pelo próprio AD, tirando alguns relatórios, mas de anos anteriores a gente não consegue ter uma fotografia. Então, é mais um caso de efetividade do uso da solução, né? Então, uma para a gente conseguir comprovar, evidenciar o processo e uma outra para ajudar a gente a corrigir uma falha que teve e evitar que aquela falha acontecesse de novo, né? Então, assim, pode acontecer de desligar o data center? Não pode, mas o tempo de restauração disso aí vai diminuir agora porque a gente conseguiu organizar aquilo ali com a solução da Main Engine.